Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. É uma satisfação estarmos reunidos aqui novamente. Hoje a gente vai estar abordando um pouquinho sobre como é morar em Boa Vista, Roraima, desde para quem conhecer. Normalmente, talvez você tenha transferido para lá, na sua primeira lotação de concurso público, seja com nível médio ou nível superior, né? Então é uma cidade diferente e muito desconhecida pelo restante dos brasileiros, né? Deixa eu estar falando um pouquinho aqui. Peço se você gostar e curtir o trabalho, né, pessoal, só curtir a página, seguir a gente, nos ajuda. A verdade é essa. Então vamos lá. Boa Vista é a capital do estado de Roraima. Essa é uma cidade hoje que tem por volta de 436 mil habitantes, né? Isso aqui tem flutuando muito, tem recebido muitas pessoas da Venezuela, né? Então isso aqui está flutuando. O pessoal vem, fica ali em Roraima, né, em Boa Vista, para depois ser encaminhado pelos outros estados aqui do Brasil. Ela é a sede, como capital do estado brasileiro, é a sede de vários órgãos federais de grande vulto. Tem Receita, tem a BIM, tem Polícia Federal, o PRF e as de carreira de direito, né? Os tribunais de superiores de direito que toda a capital estadual possui. É a capital mais setentrional do Brasil, é a única localizada ao norte da linha do Equador, então de todas as capitais do Brasil, ela é a única que está localizada acima da linha do Equador. Ela é uma cidade planejada, o pessoal vai perceber durante fotos aéreas que a gente vai estar mostrando aqui, que ela foi planejada, né? Tá aí o ano 44, 46 e foi posto em execução. Pessoal, as características básicas da cidade, é importante que vocês saibam. Bem, se você tem morar lá, o DDD da cidade é 95. É um município quase plano, dá para perceber aqui no horizonte que você não vê nenhuma elevação de grande vulto que se pronuncia aparentemente, né? Uma outra coisa que você pode perceber também é que são poucos prédios, né? A voltagem da cidade é 110. Isso é importante para quem está vindo de outras cidades que está pensando ou não levar os seus equipamentos eletrônicos, né? Se porventura a cidade que você mora hoje for 220, talvez você vai precisar passar um pouco de sufoco lá, ou vai trocar toda a fiação da casa que você for ocupar, ou se pensar se vale a pena mesmo ou não levar sua geladeira, seu freezer, né? Televisão hoje em dia até mais fácil, que televisão tem ali a chave atrás ali que troca, né, de 110 para 220, mas tem alguns equipamentos que são só 110. Aí vocês vão perceber durante aqui a nossa conversa que vai ter que pensar se vale a pena. É uma cidade bonita. Hoje ela está localizada cerca de 11 horas, tem gente que faz menos, mas é cerca de 11 horas de Manaus, né? Tem uma particularidade que tem alguns trechos da rodovia que liga Manaus a Boa Vista, que ela não funciona, não roda. Ninguém passa, porque está passando dentro de reserva indígena. Então tem uma questão dos horários. Se eu tiver aí conhecimento para me ajudar, não lembro agora, mas eu acho que se não me engano é a partir das 18 até 6 horas do outro dia. Não passa ninguém, acho que se não me engano depois de 200 quilômetros de Manaus em direção a Boa Vista é a reserva. Você tem que chegar lá antes desse horário. Se chegar depois, você tem que ficar lá esperando a nova janela de abertura ali. O clima. Então, o clima é um clima equatorial, extremamente quente, calor, boa parte do ano. Então, o pessoal que mora lá sabe que ar-condicionado não é um artigo de luxo, é um artigo de necessidade, né? Onde os períodos de tempo, ela não tem as quatro estações bem definidas, como tem São Paulo, Paraná, estados do sul, do sudeste. Então ela é basicamente dividida em período de seca e período de chuva. Onde aqui no quadro a gente pode ver que a temperatura ela sempre oscila na mesma gama, na mesma amplitude, né? De 35 até 25 no máximo, nunca abaixo de 25, mesmo no seu período mais chuvoso. E seu nível
seu nível pluviométrico, ela passa por período de seca e período de chuva, sendo que o período de chuva engloba do mês de abril até o mês de agosto. E temos aqui um período de seca ao final do ano. No período de seca, principalmente nos meses de setembro e outubro, como a gente pode perceber, todos você vai ouvir a mesma coisa, a mesma ladainha, queimadas na Amazônia, né? Que é o período de seca lá. Normalmente, sendo bem sincero, eu morei em Manaus, né? O pessoal sabe. O cara que vem de outro estado, ele leva um ano para acostumar com aquele troço. Ele leva um ano. E realmente, o primeiro ano ali, você está se adaptando, todo lugar que você vai, ar-condicionado, carro ar-condicionado, você vai escolher restaurante para almoçar, para comer, que tem ar-condicionado, não vai impactar. Então, para o homem já é mais difícil, para a mulher e para a criança, então, não tem nem o que falar, né? Eu acredito que é o tempo médio, o pessoal se acostumar é um ano. Mas diz aí, se o pessoal estiver gostando, por favor, curte aí, que tem muita gente que assiste aí essas palestras, essas conversas minhas com vocês e não, pô, nem um joinha o cara coloca aí, não custa nada, né? O aluguel, então, o aluguel, você pode perceber que a cidade é extremamente bem planejada. Você vê que ó, ela foi planejada e ela cresce de uma maneira organizada, né? Com as grandes avenidas, então ela não foi construída mais desorganizada, então é uma cidade organizada, com, como se parecer num leque, né? Um leque que se abre. Então os bairros que vêm de fora tem que procurar aquelas casas que tem conforto térmico. A gente sabe que no Brasil a construção não prioriza casas que tenham conforto térmico, mas você tem que procurar locais que tenham pelo menos ar-condicionado já instalado na sua residência. Facilita muito, né? O cara aluguel, normalmente, por norma, todas as casas já têm ar-condicionado. Então eu acredito que os bairros adoráveis, conversando com os amigos, é o Caçari, o Centro, o Aviário e o São Francisco. Se você tiver algum outro bairro que você acredita que é bom, é legal de morar, peço que você coloque aí nos comentários, por favor. O custo de vida é extremamente relativo, vai depender do seu hábito de consumo. Exemplo, se você só gosta de comer queijo, roquefort, queijo, gorgonzola, você vai passar um pouco de dificuldade lá. Por quê? Porque são queijos que são fabricados em outros lugares e tem que chegar lá em Boa Vista. Como você sabe, em Boa Vista, o Itio está falando aqui, só chega coisa de barco ou de avião. Sendo que, primeiramente, chega em Manaus para depois ir para Boa Vista, né? Antigamente chegava muita coisa pela Venezuela, mas hoje todo mundo sabe que a Venezuela está um país um pouco complicado. No entanto, os produtos que são de perto de lá, peixe, até a carne, você consegue encontrar por preço barato, sabendo procurar, né? É um lugar que, como capital, ele é completo de serviços. Tem dois shoppings, tem um Moirama Garden Shopping. É, ele hoje melhorou muito, tem atacadão e tem açaí, então isso aí melhorou os preços praticados na cidade, né? Mas como eu já havia falado antes, o mais caro são os derivados de leite e iogurte, que são fabricados aqui embaixo. E frutas muito diferentes, porque o kiwi e morango são plantados no sul e sudeste. Tá? Você vai encontrar, só que por um preço um pouco maior. O transporte público da cidade ele é pouco inexpressivo, não possui ar-condicionado. Então lá existe na vacância de transporte público, cresceu isso aqui, táxi de lotação. Então, basicamente, são táxis que são colocados à disposição, podendo 4 pessoas irem eles juntos, né? Só que a questão da lotação, porque a diferença do táxi comum para um táxi de lotação é que ele tem a rota certa que ele vai seguir, né? Se essa rota passar em frente à sua casa, você se deu bem. Se essa rota passa próximo à sua casa, se você quiser que ele te leve até em casa, ele vai te cobrar essa diferença aí por ter levado próximo de casa. Então ele vai passar, você tem que descer onde ele fala
ponto mais próximo da sua casa ali. Quebra na porta de casa, você vai ter que pagar a diferença aí, né, o a mais. E, então, por isso que quem tem criança, realmente, você acaba entendendo que a necessidade de ter carro. Ser quente e tal, né? A cidade é plana, mas é muito quente. Aeroporto. Tem voo da Gol da Latam, ligando Manaus, ligando ao restante do Brasil. E também tem ligando a Venezuela, né? E a Guiana Inglesa. São voos caros. Lembrando, a, a logística da cidade de Boa Vista ela era muito dependente de tudo que vinha da Venezuela. E com a degradação que aconteceu no país da Venezuela, nas coisas legais que tinha lá, coisas baratas, ou seja, o que poderia vir de bom, acabou diminuindo também na cidade de Roraima, de Boa Vista, lá em Roraima. Então, ficou tudo mais caro, né? Eu lembro que alguns amigos falaram que as pessoas saíam tanto de Manaus como de Boa Vista para ir para Venezuela, para fazer procedimento estético, procedimento plástica. O pessoal saía para ir fazer turismo, né, no Caribe venezuelano e por aí vai. Só que os voos hoje, o fluxo de voos está muito, como ele está pequeno, né? Então muita gente acaba preferindo descer de carro, de ônibus até Manaus e pegar o avião lá, porque é mais barato. Tem que fazer estudo de situação. Tem que lazer então a gente tem alguns banhos balneários, né? Que a gente costuma falar aqui na região sudeste, lá chamado de banho, né? Para poder fazer frente ao calor. Tem 2 shoppings de médio porte, como já comentei, restaurante com comida regional. Tem um parque e a choperia mineira, localizada no Posto do Trevo, né? E tem as festas juninas também, que são de grande vulto, né? São 15 dias bancados pelo governo do estado, 15 dias bancados pela prefeitura, como forma de passeio outdoor, né? A gente tem ali o Monte Roraima, que é um trekking de 3 dias, 3 ou 4 dias, escalaminhada, né? Até o ponto mais alto do Brasil, né? Que é o Monte Roraima. Nessa escalaminhada, ela passa por um pedaço dentro da Venezuela, mas o ponto mais alto, culminante, acaba chegando no Brasil. Isso aí não tem nenhum problema, não. Isso até é comum de acontecer. Hotéis, então temos alguns hotéis de 3 estrelas. Cabe ressaltar, lembrar assim, o Hotel Farroupilha, o Itamaraty Palace, Monte Líbano, Boa Vista Eco Hotel e o Aipana Plaza Hotel. A frente aqui deles aqui, pra você saber que tem hotel lá também. Educação. Para quem é militar, que está indo trabalhar lá, quem tem filho a partir do 6º ano, tem possibilidade de matrícula no EAD, Colégio de Manaus. Tem algumas professores para tirar de dúvidas, fica no clube, né, no clube militar, no círculo militar. Também tem uma parte de educação física lá, que é tocada por alguns professores, né. A parte EAD é tudo online. As particulares são com preço um pouco elevado, mas depende do seu diferencial, né? Vai ter que realmente procurar. Até botei exemplo aqui que lá tem uma sede da Mapleback, que é uma franquia de escolas particulares de ensino bilíngue, né? A Universidade Federal, o pessoal comenta que tem bastante cursos, né? E um bizu é que tem pouca concorrência, né? Então, mesmo se você for ficar 2 anos, é interessante. Você entra na Faculdade Federal, se for movimentado para outra cidade que tem uma cidade federal, o seu curso realocado nessa nova cidade, porque você está sendo transferido por fim de trabalho. Tem uma portaria, tem lei que rege isso. Não é problema, muita gente faz isso.
O filho passa lá e depois vai morar em Brasília e carrega a vaga junto contigo, com ele para a nova cidade. Pessoal, então agradeço aí quem estava aqui, né? A seguir a gente vai falar sobre os civis que estavam aqui. As pessoas interessam somente os militares, né? Mas se tiver interesse, a gente já está falando de várias cidades aqui da região amazônica, o pessoal pode seguir aí, tá bom? Falando de Tefé, de São Gabriel, Barcelos, Tabatinga, assim por diante, né? Vantagens então para os militares. Então os militares que ficaram, então agradeço aí o pessoal. Se você ficou até aqui agora, peço você para curtir aí o canal, vai te crescer. Tô com as metas aí para bater até o final do ano pelo menos 1.000 seguidores, né? Para a gente poder discernir aqui o conhecimento e usar o canal aqui como troca de ideias. Então, o tempo de serviço é menor, então você tem aquele abatimento de a cada 24 meses você ganha 1/3, né? O tempo de serviço. E você tem a possibilidade de ter o adicional de 20% de aumento no soldo do salário, né? De salário. Mas já te adianto que esse 20% acaba indo muito na manutenção do seu estilo de vida, né? Você acaba tendo que para bancar a sua normalidade, você acaba usando esse 20% aí, pagar energia elétrica, pagar laticínio, pagar carne bovina e assim por diante. E quem serve lá, todo mundo sabe, a cada dois anos você ganha uma medalha de sistema passador de bronze. Se você ficar 5 anos, passador de prata. E de 10 anos você ganha passador de ouro. Os quartéis de Boa Vista tem um 7º bis, 7º batalhão de infantaria de selva. Tem o 6º BEC, né, para o pessoal de engenharia. Tem um posto médico de guarnição. Tem o Belong de selva. Tem o Pelcon de selva. Tem a 10º GAC, artilharia presente lá. 12º Esquadrão SEMEC, né, a cavalaria. E pelotão PS é comando da primeira brigada. E a primeira brigada, propriamente dito. Então, é uma brigada completa. É uma das poucas brigadas de selva que é completa, que tem quase todos os meios orgânicos ali que a brigada tem que ter. O BIS, hoje, o BIS possui 6 pelotões especiais de fronteira, né, que tem diferenças importantes entre eles. Não vou entrar aqui no detalhe, se você tiver a condição de me ajudar, eu agradeço. Mas tem PF que dá para chegar de Boa Vista rodando em poucas horas, né? Tem PF que só chega de avião, que tem aula de difícil acesso. Então, de uma maneira geral, os tenentes sargentos, por norma, eles chegam lá e já tem que ir para o PF. O que vai mudar é que quem chegar primeiro vai poder escolher com calma em primeiro. Então já adianto que se você está transferido para lá, é interessante você entrar em contato para saber qual é o PF, que tem PF e PF. Tem PF que é mais fácil, tem PF que é mais difícil de tocar, né? E já te adianto, já fiquei sabendo, teve muitos problemas de tenente que foi morar no PF, aí casou para poder ir para a selva com a esposa tijucana do Rio de Janeiro, nunca se adaptou a uma realidade diferente. O cara foi para um PF que faltava energia elétrica, tinha muito piuim, né, que é aquele mosquitinho joadinho que morde por cima da calça. Então o cara teve dificuldade, a mulher pediu arrego. Pouco tempo a mulher pediu arrego, pediu para voltar para a sede, né? Para a sede, falou Rio de Janeiro, né? Por causa da mãe, né? Então o cara depois ele teve que cortar essa situação aí, né? Não sei nem como é que ele fez, mas ele resolveu. Mas ele criou um problema para ele mesmo. Então o cara tem que estar sabendo que tem PF e PF. Tem PF que tem tudo, tem mercadinho, tem tudo. E tem PF, negão, que é vira trabalho e combate. Vira trabalho e combate. Inclusive, o nego é liberado para poder caçar durante o expediente para poder ter comida. Então tem PFs e PFs. A vila aqui, um exemplo de casa na vila, né? A vila de PNE é única. Hoje, como está tendo operação acolhida lá, está tendo o pessoal com a... O que está acontecendo agora então? Está tendo operação acolhida e mesmo quem está na sede está ganhando 2% ao dia, né? Então isso era uma prerrogativa que acontecia apenas para quem servia nos PF, hoje em dia para quem mora em Boa Vista também. Então o cara ganhou 20%
e mais 2% ao dia, que dá, né, dá 60%. Então ele acaba tendo um aumento de 80%. Né? A fila hoje está com 2 anos e a de sargento está com 3. É uma fila única na guarnição. Então tem essa quantidade de casas aqui por posto de graduação. Tá? E lembrando que a cidade está bem movimentada de militar que tem vivido devido à produção colhida. A saúde. Tem um posto médico, tem pediatra, fisioterapeuta, dentista e clínico geral, mas sem atendimento de urgência. A maioria das guias de encaminhamento para a clínica da cidade, só que isso aqui tem um valor máximo. Quando chegou o valor máximo daquele mês, exemplo, 100 mil que pode ser gastado em guia esse mês, chegou nesse limite, acabou, não tem mais encaminhamento e não há o que se fazer. Então, no primeiro dia que as guias vão, há uma procura grande da família militar para emitir suas guias, né? O Hospital da Mulher é um hospital que funciona, né? O homem não tem. E como a gente sabe, casos graves são encaminhados para Manaus, para resolver lá em Manaus. Tem hotel de trânsito na Brigada para os oficiais, com 15 apartamentos e canil para 3 cachorros. Casa de apoio para oficiais no BIS e de sargento também no BIS, com 8 e 9 apartamentos, respectivamente. Tem casa de apoio no 6º BEC, 6 apartamentos também para oficiais e 8 para até o cara poder se estabilizar lá, ocupa a PNR. Então, outra diferença, como todo mundo sabe, se o cara quer, o cara dá um pause e ver os valores, terceiro sargento tá esse valor aqui, né? Putz, mas tá com um acréscimo de 10% a partir de agosto de 2023, tá, pessoal? Alguns amigos tiveram problemas no transporte, tá? Porque é complicado. O cara tem que. A tua mudança ela vai para Manaus, depois que ela chega em Manaus, tipo assim, exemplo, e para ir para Manaus ela chega por Porto Velho ou por Belém, pega a balsa 6, 7 dias, lá em Manaus é transporto, ou no mesmo caminhão é transporto para outro caminhão, para ir até Boa Vista. Então fica caríssimo esse troço, né? Então você tem que pensar e entender e verificar se realmente é o caso de levar as suas coisas para lá, né? E muita gente acaba comprando da galera que tá saindo, né? Se você se viu lá, cara, ou morou, acrescenta informações aí, você julgar para outras pessoas saberem. A ideia é que a gente tá se ajudando, tá bom? Um grande abraço a todos, tamo junto, só começo. Aqui estão as minhas mídias sociais, se o cara quiser me ajudar e seguir aí, agradeço. Um abraço.